Olá, queridos alunos, vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje nós vamos falar um pouco sobre Allan Kardec. Mas antes de falar sobre Allan Kardec, eu sempre advirto, eu não ganho comissão para vender livro, mas esse livro me chamou muita atenção, que é uma biografia de Kardec, por Marcel Souto-Maior. Aqueles que tiverem a oportunidade de lerem, seria uma boa leitura interessante, onde teremos aqui um conhecimento mais detalhado sobre a vida de Kardec, desprovida de qualquer interesse religioso. Até porque, até onde eu sei, Souto-Maior não tem uma ligação com a doutrina espírita, se preocupa com o processo investigativo e traz bastante luz. E eu abro essa aula advertindo aquilo que Kardec, com muita propriedade, nos colocou diante dos fenômenos da doutrina espírita, diante dos fenômenos que se apresentam, principalmente as psicografias, principalmente as materializações, para que a gente tenha cuidado. E ele nos fala o seguinte: melhor rejeitar 10 verdades como sendo mentiras do que aceitar uma única mentira como sendo verdade. E aí nós damos início ao nosso estudo, até para conhecer um pouquinho da personalidade de Kardec. O menino Hipólito, o nome dele é Hipólite Léon Denisard Rivail. Nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon. Os pais é Jean, a mãe Jeanne, aluna de Pestalozzi. Vamos ver a importância de Pestalozzi na construção dessa doutrina, na preocupação com os ensinos, na preocupação do conhecimento. Aliás, um segmento muito bem utilizado, muito bem acentuado pela nossa querida Escola Francisco de Assis, que se preocupa com a questão do conhecimento, com a questão do ensino, aparelhando seus instrutores, auxiliando para que eles possam transmitir o melhor da doutrina para todos nós. Ele vem de uma família proeminente de advogados, magistrados, educadores, seu interesse maior, ele está assentado no estudo da ciência e filosofia. Formação acadêmica, o professor Rivail fez em Lyon seus primeiros estudos e completou em seguida a sua bagagem escolar na escola de Pestalozzi, na Suíça. Pestalozzi foi um dos pioneiros da pedagogia moderna, influenciando profundamente todas as correntes educacionais. Rivail era um aluno dedicado e se tornou um dos mais eminentes discípulos do mestre. Aos 4 anos de idade, já ensinava aos seus colegas menos adiantados. Então a gente observa que o mundo espiritual não escolheu alguém que não tivesse um preparo, que não tivesse algum talento. Muito pelo contrário, escolheu alguém que tinha talento para poder fazer nascer, fazer brotar essa doutrina. Vamos falar um pouquinho de Pestalozzi. Pestalozzi, apaixonado na arte de ensinar. Nova metodologia de ensino intuitivo. A intuição é fonte de todos os nossos conhecimentos. Fui cristão a minha vida toda, mas o meu cristianismo é livre de qualquer dogma. Olha onde é que Kardec vai pontuar a doutrina espírita. Olha onde é que ele tira as bases para negar a doutrina espírita como religião, não admitindo como religião. É lá em Pestalozzi, é lá no seu mestre que ele vai encontrar este apoio, porque Pestalozzi afirma que o cristianismo dele é livre de qualquer dogma, ou seja, a compreensão dele do cristianismo, as máximas de Jesus, estão desassociadas a qualquer legislação ou qualquer condução de quem quer que seja. Para mim, religião não é senão a moralidade ensinada e exemplificada pelo Cristo. Olha Kardec falando aqui. Olha Kardec repetindo as lições do mestre. Não é isso que nós vamos encontrando na doutrina? Não foi isso que vimos em aulas passadas, a questão da espiritualismo e espiritismo? Não é isso que Kardec vai apresentar para todos nós? Ele vai apresentar uma religião, entre aspas, mas pautada na moralidade dos ensinos do Cristo. Rivail, aos 18 anos, foi para Paris em 1822 e formou uma escola. Em 1832, casou-se com Camelier, que também tinha sua escola. Logo uniram-se, formando um grande instituto que receberia de quem podia pagar e quem não podia, não pagava. Olha Kardec preocupado com a vulgarização do ensino, fazendo com que o ensino atingisse todas as classes, independente da sua condição social ou econômica. Aos 20 anos, no início de 1825, dirige a escola de primeiro grau,
primeiro estabelecimento de ensino fundado por ele em Paris. Em 1826, funda o Instituto Técnico, que funcionou até 1834, o Instituto Rivail. Empregou-se como contabilista em 3 casas comerciais, passou a dedicar-se, juntamente com o professor Levi, à preparação de cursos noturnos para alunos de ambos os sexos. Olha, ele preocupado com aquele aluno que tinha que trabalhar para se alimentar, para manter sua família, né? E como fazer chegar ao ensino, popularizar o ensino a essas pessoas. Ele vai inaugurar o ensino noturno. Dos 31 aos 36, manteve em sua residência a rua Sefres, né? Cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia e outros. Rivail utilizou-se do ensino intuitivo, processo didático preconizado por Pestalozzi. Rivail era conhecido pela sua inteligência, discernimento e ponderação, tornando-se amigo de Victor Hugo, Gautier, Camille Flammarion e outros conhecidos e ilustres pensadores franceses. Então, observem que Kardec ele se ligava a pessoas muito proeminentes, pessoas que tinham destaque na sua sociedade. Ele não se uniu com pessoas que estavam dispostas a trazer sensacionalismo ao que estava sendo descoberto. Muito pelo contrário, ele trazia em seu grupo pessoas, indivíduos com uma bagagem muito elevada. Um exemplo é Victor Hugo, né, que foi o autor de Cocô de Notre Dame, Os Miseráveis, né, onde é até interessante, abre-se um parênteses, que Victor Hugo se junta a Kardec, né, porque ele estava interessado em ter uma comunicação da filha que havia morrido no naufrágio. E aí é que ele se junta a Kardec. Entretanto, ele passa a ser um grande divulgador da doutrina junto com Kardec, assim como Camille Flammarion, também um astrônomo fantástico de sua época, né, que vai encontrar em Kardec as explicações de tudo aquilo que ele procurava. Existe um livro chamado A Pluralidade dos Mundos Habitados, de Camille Flammarion. É interessante a leitura também, ele já é domínio público, vocês têm acesso junto à internet, entrem, né, nessa obra que vocês vão encontrar algo fantástico, né, e que muito depois nós vamos encontrar André Luiz, né, fazendo referência a muitos pontos que ele fazia naquela obra. Aliás, abre-se um outro parênteses, né, é comum as pessoas acusarem a doutrina espírita como plágio, né? Não há plágio. Eu costumo dizer que há uma organização do mundo espiritual para que uma ideia possa ser ventilada ou passada para diversos segmentos, para diversos indivíduos, para trazer a mesma mensagem. Então você vai encontrar diversos seres em diferentes regiões falando do mesmo assunto, com a mesma propriedade, como se o ditado fosse feito para todos eles simultaneamente. Não é. O ditado é feito pelo mundo espiritual. Então o professor Rivail era um linguista, conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e o holandês. Membro de várias sociedades sábias, notadamente a Academia Real de Arras. Aliás, essa academia é que vai negar, né, a ele, né, o direito de apresentar a sua obra, de levar à frente a obra que ele estava lançando, que era o Livro dos Espíritos. Ela nega essa verdade. Como pedagogo, Rivail dedicou-se à luta para uma maior democratização do ensino público. Então, Rivail preocupado sempre com o ensino, com a publicidade do ensino, fazer com que o ensino atingisse todas as camadas. E o que é feito hoje na doutrina espírita, né? Fazer com que a doutrina espírita atinja a todos os segmentos. Não importa se você é doutor, se você é mestre, se você ainda está ingressando nos bancos de escola ou ainda nem ingressou, ela serve para todos os segmentos, todas as classes. Então, as principais obras do professor Rivail, dentre várias obras na área da educação e pedagogia, destacamos o plano proposto para a melhoria da educação pública em 1828, quando contava com apenas 24 anos de idade. Esse plano traz ideias muito avançadas para a sua época, algumas delas ainda hoje atuais, porque fazem críticas ao sistema tradicional de ensino. Propõe uma escola diferenciada, propõe a necessidade de formação de educadores, e principalmente uma ideia da ciência da educação,
que não existia na época e foi surgir quase 100 anos depois que Rivail escreveu esse plano. Rivail sempre militou pela democracia da educação, ou seja, pelo acesso da massa à educação, que é a educação pública, que era ideal da Revolução Francesa, que era o ideal de Pestalozzi. Então, vocês observem como Kardec se preocupava com a ideia do ensino, como ele se preocupava com que todos tivessem esse conhecimento. Kardec se preocupava em fazer com que o aluno não repetisse as palavras do mestre, mas que ele aprendesse a pensar. E não é diferente o que se propõe em nossa escola, fazer com que o aluno, diante da observação dos fatos, munido dos devidos ferramentais, possa pensar, possa ser um livre pensador e compreender as verdades que a doutrina nos apresenta. Enquanto Rivail ainda desconhece a missão que o Espírito da Verdade vai anunciar a ele, acontece uma explosão de fenômenos espíritas, coordenado pelos espíritos superiores, para chamar a atenção de toda a humanidade para o início de uma nova era materializada pela doutrina espírita. Ou seja, Kardec ainda era cético, Kardec não acreditava. Aliás, Kardec ingressa nesse estudo, começa a se interessar. Kardec já era um homem maduro, já tinha por volta dos seus 50 anos, Kardec já tinha pleno conhecimento da vida, tinha uma experiência, uma bagagem de experiência enorme. Então Kardec não se lançaria numa aventura se não tivesse perfeito conhecimento ou perfeita compreensão de tudo o que estava acontecendo. Até então, esses fenômenos ainda estavam nas notícias de jornais, ainda eram coisa muito popular, muita fábula. Kardec ainda não enveredava para esse estudo. Mais à frente é que Kardec começa a ser despertado. O Espírito da Verdade ainda não se apresenta a ele, mais à frente é que vai se apresentar e mostrar a ele a missão que ele tem. A primeira vez que eu ouvi falar foi em 1854, aos 50 anos, através do Sr. Fortier, magnetizador com o qual mantinha relações em razão de seu estudo sobre magnetismo. Então, Fortier é que vai trazer Kardec para as primeiras sessões mediúnicas, porque ele era um magnetizador. Então, ele fazia essas reuniões onde ele agrupava pessoas proeminentes. Não eram pessoas do povo, não eram pessoas sem conhecimento, não eram pessoas que buscavam o sensacionalismo, eram pessoas sérias, reuniões muito sérias. E aí Kardec a missão. Eu me encontrava, Kardec falando, pois no ciclo de um fato inexplicado, contrário, na aparência, às leis da natureza, e que minha razão repelia. Nada tinha ainda visto nem observado. Sabia apenas que as experiências eram feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. Pensava na possibilidade de um efeito puramente material. A ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. Então, olha Kardec mostrando toda a sua seriedade vista do que ele lhe apresentava. Todo o seu ceticismo em relação ao que lhe era apresentado. Então, Kardec não se lançou, não se entusiasmou com a ideia. Ele precisava compreender o que estava acontecendo. Se aquilo não era fruto de uma manipulação humana. Então, em 1855, convidado à casa da senhora Roger, encontrou a senhora Plenemison e o senhor Patier. Reunião na casa da senhora Plenemison, testemunhou pela primeira vez o fenômeno das mesas que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Observou que não se tratava de futilidade e divertimento, mas sim de revelação de uma nova lei, cujo estudo decidiu aprofundar. É aqui que Kardec ingressa efetivamente em suas pesquisas. Muitos falam, Kardec era um cientista. Não, Kardec não era cientista. Kardec tinha um espírito investigativo, ele tinha um espírito de um cientista, mas ele não era um cientista, como vimos as cadeiras a qual ele ministrava a aula. Então, Kardec não era afeto à condição de cientista, e sim de um ferrenho pesquisador. E Kardec vai ter as primeiras impressões nessas reuniões, feita com pessoas da mais alta credibilidade da época. Rivail, que buscava apenas se instruir, viu que ali surgiu uma nova doutrina e iniciou seus estudos sérios do Espiritismo. 12 de junho de 1856, o Espírito da Verdade
confirma a missão dada a Kardec para a codificação da doutrina espírita. Kardec é avisado sobre as difíceis dificuldades que irá encontrar, mas que não faltará assistência dos espíritos superiores. E os espíritos advertem, você vai encontrar essa citação no Livro dos Espíritos, né, na parte, se não me engano, é Prolegômeno, né, onde os espíritos advertem a Kardec sobre isso, e é uma advertência a todos nós. Não esqueça que pode triunfar, como pode falir. Nesse último caso, outro te substituirá. Porquanto os desígnios de Deus não se apoiam na cabeça frágil de um só homem. Se um instrumento se quebra, é imediatamente substituído. Essa é uma advertência que é feita para todos nós que abraçamos essa doutrina. Muitas das vezes nós julgamos sermos insubstituíveis, julgamos que somos o único dentro de um centro espírita. E está aqui os espíritos advertindo Kardec. A missão é para você, você tem todo o talento para chegar a bom termo. Mas se você não chegar, nós iremos substituí-lo. A missão não vai cessar porque o homem deixou de cumprir a missão, muito ao contrário. Então fica aqui gravado para todos nós, que a gente não tenha a soberba de achar que somos insubstituíveis. Nenhum de nós é insubstituível. A missão vai continuar, a doutrina vai continuar, independente de ser A, B ou C. Hoje estamos nessa condição. Amanhã, se fraquejarmos, ou se por qualquer razão viermos a não ter a seriedade necessária na condução dos ensinos, né, seremos afastados sim, porque a missão é o que importa. Nós, homens, nós, espíritos encarnados, nós, almas, somos substituídos. E eles fazem uma advertência a Kardec, né, em Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, onde eles dizem: ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgardes, reveloemos juntos a fim de verificarmos-lhes todas as minúcias. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Observem que bonito que os Espíritos revelam a ele, a seriedade que é cobrada. E nos diz que a missão não está concluída e que cada um de nós, né, tem a obrigação, tem a oportunidade de acrescer nesse edifício, de levantar cada vez mais esse edifício, de fazer com que esse edifício seja visível ao mundo todo, à humanidade toda. Então ele nos adverte a responsabilidade que cada um dentro dessa doutrina possui. Do mais simples irmão que se encontra dentro da doutrina ao mais proeminente. Todos nós temos o dever de construir, de elevar esse templo, de levar esse tijolo cada vez mais alto para que essa construção se torne efetivamente comum para toda a humanidade. E aí Kardec questiona, né, quem é esse Espírito da Verdade? E ele responde: para ti me chamarei a verdade. E todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Então você observa que o Espírito da Verdade se apresenta a ele. Não vamos discutir essa questão agora, isso é uma questão mais para o futuro, essa discussão, quem é o Espírito da Verdade. Mas ele se apresenta dizendo para ele, né, olha, eu estarei à tua disposição. Em um quarto de hora você vai me perguntar o que desejar, vamos tentar acertar as linhas, a codificação, o que deve ser ajustado. Aliás, algumas advertências que Kardec, por ser muito pesquisador, resolvia ao bel prazer fazer alterações, e nas reuniões que se apresentava o Espírito da Verdade, advertia ele: volte e corrija, aquele parágrafo, aquele item que você alterou, não é desta forma, é da forma que nós ditamos para você. E Kardec sempre ficava bastante assombrado, né? Porque Kardec às vezes fazia essas correções, né, na calada da noite, né? Quem poderia ver? Aí Kardec realmente tinha que ceder efetivamente ao mundo espiritual, compreendendo que ele não estava só. Ele se manifestava para fazer as perguntas, mas estava atento a todo o trabalho de Kardec. E Kardec responde: Senhor, pois que se dignastes a lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade.
Aí vem a pergunta, Kardec era médium? Ele jura que não era. Vamos lá. Ele não tinha nenhum sinal exterior de mediunidade ostensiva, mas na elaboração do Evangelho, segundo o Espiritismo, o seu cérebro percebia as inspirações dos mais altos com uma facilidade tão grande que nem ele mesmo suspeitava. Então, ele não tinha uma mediunidade ostensiva, mas tudo aquilo que ele escrevia, tudo aquilo que ele colocava no papel, muitas das vezes comentários direto dele, vocês vão observar que nos livros de Kardec sempre tem uma nota de Kardec, o NK, né? Nota de Kardec. Essas notas de Kardec têm uma perfeição, ela tem uma singularidade digna de alguém que não está só, que a gente costuma brincar, né? Não está puro, né? Ele está intuído, o mundo espiritual está orientando, está dizendo, ditando para ele, mas ele não acreditava em ser um médium. Até porque mais à frente nós vamos ver que mediunidade é uma disposição orgânica. Obviamente todos temos capacidade de sermos médiuns. Ele poderia não ser ostensivo, mas poder ser médium? Sim, claro que sim. Agora vamos entender um pouquinho da personalidade de Kardec. Como é que era Kardec? Era muito polido, de fina educação, sério, mas não sisudo. Observa, não sisudo. Muita gente boa, acha que ser espírita eu tenho que ser sisudo. Por quê? Eu posso ser alegre, descontraído, eu preciso ter seriedade no que faço. Mas alegria pode e deve existir, preexistir entre nós. Abordar a doutrina sem mistificar, sem fantasiar, com seriedade. Mas por que não fazer de uma forma alegre e espontânea? Reunia aos domingos seus amigos para jantar e discutir os pontos mais difíceis da doutrina espírita. E nos momentos de descontração, contava piadas de alto nível. Então observa que muitos pontos da doutrina se apresentavam com muita dificuldade para se entender. Eram questões muito avançadas para a sua época, como ainda o é nos dias de hoje. Muitas das questões que vemos na doutrina, dentro do livro dos Espíritos, né? Nós falamos muito do livro dos Espíritos, porque também somos instrutores do Pentateuco, e nós vemos como é difícil certas abordagens, como é difícil encontrar o ponto central daquilo que nos está sendo dito. Muitas das vezes somos obrigados a nos socorrer de várias outras ciências, de vários outros profissionais para poder entender um ponto. Tenta imaginar numa época em que livros eram escassos, que o estudo não era tão amplo como nos dias de hoje, não havia internet para se pesquisar. Então, a dificuldade desse grupo, mas ainda assim, Kardec mantinha um grupo de estudo, de diálogo, de compreensão, de interpretação de cada questão. Então, não se compreende que você ingresse numa doutrina e não tenha, pelo menos, esse tipo de comportamento, de tentar entender em grupo o que os espíritos estão te dizendo, por que estão te dizendo aquilo. Flammarion o denominou o bom senso encarnado. Disse o próprio Kardec: sou um homem positivo, sem entusiasmo, que tudo julga friamente. Raciocínio com os fatos, não sou um idealista. A tolerância absoluta era a sua regra. Ou seja, os fatos se apresentavam a Kardec e ele não saía no WhatsApp falando para todo mundo: olha, eu vi anjinho voando, olha, não. Ele pegava aquele fenômeno, ele pegava aquele fato que ele apresentava e colocava onde? Naquilo que a gente sempre fala nas salas de aula, né? Na mesa da razão, dissecando, fazendo compreender se aquilo efetivamente é um fenômeno mediúnico, um fenômeno espiritual, ou simplesmente uma manifestação física, uma manifestação material, um fenômeno de jogo de luzes, um fenômeno da óptica se apresentando. É física. Ou é realmente uma manifestação espiritual? É isso que Kardec nos convida, e não fazer o que assistimos muitas das vezes, irmãos que assistiram um determinado evento e logo sai propalando pelo mundo que aquilo é uma mensagem espiritual. Ele tirou isso. De que forma ele chegou a essa conclusão? Como ele chegou a essa conclusão? Então tenhamos cuidado. Kardec nos adverte sobre essa cautela que devemos ter. Por isso ele afirma ser um homem positivo, sem entusiasmo, que julga friamente, raciocínio. Com os fatos, não sou um idealista. É isso que ele era. Porque o que acontece? A doutrina tem muitos divulgadores, né, que sonham, que viajam, né, que perdem a noção, que não compreendem essas verdades.
Essa doutrina é uma ciência, ela é pautada em ciência, em observação, não é em fatos escandalosos que nós vamos divulgar essa doutrina, não é fazendo barulho que se divulga essa doutrina, muito pelo contrário, eu penso que até não precisa divulgá-la, ela por si só já é viva, já é presente. O que precisamos é ter seriedade nos fatos que nos apresentam, compreender cada fenômeno naquilo que temos capacidade de compreender. Algumas não temos como responder. A razão nos cobra a resposta, mas não temos o aparelhamento necessário para compreender aquele fenômeno. Mas isso invalida a doutrina? Não. Aguardemos o momento apropriado ou busquemos ferramentais necessárias para explicar aquele fato. A escolha do pseudônimo, onde é que surgiu o nome de Kardec? Em 1855, recebe uma mensagem do espírito Zéfiro, que lhe disse que em uma encarnação anterior havia sido druida nas regiões da Gália e que se chamava Allan Kardec. Então, dali que adota o pseudônimo de Allan Kardec, né, pela história que é apresentada. Até também divorciado do professor Rivail, né? Ele era professor de línguas, de ciências, então ele tinha obras didáticas, então até para divorciar o que era o professor e o que era o codificador. Então, as principais obras espíritas, né, em 1857 surge o Livro dos Espíritos. Em 1861, o Livro dos Médios. Em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo. Agosto de 65, o Céu e o Inferno. E em janeiro de 68, a Gênese. Então, vocês observem que entre uma data e outra, o tempo é muito pequeno para o volume da obra, para o volume do conteúdo dessa obra. Kardec percebeu a necessidade de criar um meio de comunicação onde fosse possível os vários grupos trocarem informações entre si, receberem instruções e respostas para suas dúvidas. Em 1º de janeiro de 1858, publica o primeiro número da Revista Espírita, a qual nós chamamos carinhosamente um laboratório de Kardec. Por que laboratório? Porque ali você vai ter, dentro desse conteúdo, aqueles que tiveram oportunidade, também está na internet, tanto no original em francês como traduzido, né? Todas as experiências que Kardec pôde experimentar em lidar com o mundo espiritual. Não só ele, mas todo o grupo. As informações que eram trocadas para que ele pudesse se asseverar que o caminho que ele estava adotando era o correto. Então, em 9 de outubro de 1861, acontece algo extraordinário para a doutrina, chamado Auto de Fé de Barcelona. Foram queimados mais de 300 livros sobre espiritismo por serem considerados perniciosos à fé católica. Então, o bispo de Barcelona, irritado com a propagação que a doutrina estava alcançando, o tamanho que ela estava, de pessoas que ela estava atingindo, né, fica bastante indignado e ele, inclusive, chama aquilo de ridículo, aqueles atos. Né? Então, ele combate ferreamente e manda queimar isso. E isso traz algo extraordinário para a doutrina que Kardec acaba comentando da seguinte forma. Graças a esse zelo imprudente, todo mundo em Espanha vai ouvir falar do espiritismo e quererá saber o que é. É tudo que desejamos. Podem-se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam em lugar de abafá-las. As ideias, aliás, estão no ar, e não há pirineus bastante altos para detê-las. E quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peitos prontos para aspirá-la. Algumas vezes, né, nós pegamos nossa dificuldade, fazemos um barulho, né? E Kardec, que é aquilo vulgarmente que a gente fala, né? Deram um limão para ele, ele fez uma limonada. E olha onde ele consegue trazer, por um ato realmente imprudente do bispo, né? O ato imprudente como eclode essa doutrina, onde desperta muito mais interesse, a tal ponto das gráficas não terem como produzir a quantidade de pedidos que era formulado no mundo todo. Todos queriam saber, né, o que a igreja queimou, por que a igreja combateu. Perguntaram a Kardec de que maneira o espiritismo tem feito bem às pessoas. E olha que Kardec prudentemente responde. Impediu inúmeros suicídios. Restabeleceu a paz, a concórdia em várias famílias. Tornou mansos e pacientes os homens violentos e coléricos. Deu resignação àqueles em que faltava. Reconduziu a Deus os que os desconhecia.
destruindo-os a ideias materialistas, verdadeira chaga social que aniquila a responsabilidade moral do homem, conduz os homens a se amarem como irmãos. Então Kardec vai nos mostrar, né, o que esse livro faz quando bem compreendido, quando bem lido, quando bem assimilado essas ideias. Vai te propiciar o quê? A transformação. Ela não vai te transformar, ela vai te convidar a refletir para se transformar. Ela vai te explicar uma série de conflitos existentes dentro do teu ser. Ela vai te orientar, ela vai ser uma bússola, ela vai ser um farol, ela vai te mostrar o caminho. É claro que a escolha desse caminho é individual. Claro que o trilhar nesse caminho é individual, mas ela assegura necessariamente a todos aqueles que compreenderam a doutrina o caminho seguro para se chegar à libertação. Qual o melhor jeito de aprendermos a doutrina espírita segundo Kardec nos ensinou? Preste atenção todos o que Kardec nos diz a respeito disso, principalmente para aqueles que acham que ler o livro dos Espíritos, ler a obra de Kardec, basta ler uma vez, está tudo certo. Pô, não faz mal, olha, eu assisti a aula que foi dada pelos instrutores, já estou pronto para trabalhar em qualquer sala, já sou doutor. Não, não é isso não. Vamos ler o que Kardec carinhosamente nos adverte. Se todos nós compreendêssemos essas primeiras lições que Kardec nos passa, transformaria necessariamente em grandes médiuns, em grandes adeptos dessa doutrina. Então ele nos fala, ela não pode ser aprendida de lapso, pois requer muito tempo de reflexão. Então ela diz, não adianta correr, você precisa amadurecer, você precisa ter tempo, você precisa refletir. Lia no passado uma velocidade estrondosa as obras de Kardec. O que aprendemos? Nada. Nada. Quando é que começamos a pensar que nada sabíamos quando líamos? Quando começamos a ler carinhosamente cada questão, nos ater em cada questão, gastarmos o tempo que fosse necessário para compreendermos. E ainda assim, descobrimos que nada sabemos, não? Devemos nos aprofundar nos estudos para conhecê-la e amá-la, porque ninguém consegue amar o que não conhece. Então não adianta você ficar com o livro dos Espíritos sem conhecê-la com profundidade. E o que é o conhecer com profundidade? É só ler no livro do Kardec? Não! É arregimentar ferramentas para compreender o que ali está contido, buscar nas outras ciências, buscar apoio de outros segmentos para explicar aquilo que a doutrina está nos falando. Muitas das vezes preparamos a aula para vocês, você pensa que a leitura nossa é só o livro dos Espíritos? Pena que vocês não podem ver a minha sala de estudo. São centenas de livros que eu tenho aqui. Conheço tudo? Não. Quanto mais eu leio, mais eu fico distanciado do compreender, mais eu descubro que eu preciso saber mais. Então é o que Kardec fala, como eu posso amar essa doutrina se eu não reunir uma fonte enorme de conhecimento, eu não buscar todas essas fontes, e eu preciso me basear não só no que Kardec me apresenta, mas eu preciso buscar na história, eu preciso buscar na antropologia, eu preciso buscar na ciência, eu preciso buscar nos processos iniciáticos, eu preciso buscar as respostas, as perguntas que ali foram colocadas. Mas mesmo percebendo que a gente sabe tão pouco ainda dela, ela é cativante, ela é apaixonante e nos impulsiona cada vez mais a querer descobrir mais, a querer entender, a querer se aprofundar. Então completou Kardec, o Espiritismo é um gigantesco oceano no qual nós, os espíritas, ainda estamos na praia. Há muito para mergulhar e muito conhecimento para oferir. E é desta forma que conseguiremos conduzir nossas almas a Deus. Olha que coisa fantástica Kardec nos dita. Olha o que ele nos orienta. Olha qual é o caminho que devemos seguir. Não adianta, queridos alunos, queridos irmãos, chegarmos aqui e nos debruçarmos nos livros, ficar 1 hora lendo toda a obra de Kardec. Você não vai compreender. Cada questão, ela demanda muito tempo, ela demanda pesquisa. Como Kardec chegou? Por que Kardec perguntou isso? Por que os espíritos responderam dessa forma? Tem questões que não são respondidas que ainda a ciência não se atreveu a responder. Outras, a ciência já até caminhou ao lado, podendo responder de igual forma e dando explicações por que desta forma. Mas existem questões extremamente confusas para nós. Por quê? Porque nos falta conhecimento. Lembremos das lições de Tomé, né?
que nos adverte, né? Leia os livros apócrifos, encontrarão Tomé falando, o conhecimento nos leva a Deus. É esta verdade libertadora, quando você passa a conhecer, passa a procurar, passa a perquirir uma série de eventos, mas com os olhos de pesquisador, com os olhos efetivamente da ciência, e não com os olhos do fanatismo, e não com os olhos da ignorância, e não com o véu que inebria o nosso conhecimento. Nós precisamos permitir que as nossas cavernas, como Platão nos adverte, sejam iluminadas pela luz e passamos a ter conhecimento, que a razão seja o estandarte que vai nos levar ao progresso. E esse é só para mexer com vocês. Nós estivemos lá, visitamos o túmulo de Kardec, não? E aí nós até nos chamou a atenção, porque normalmente aparece em fotografias algo exuberante. Não, é exatamente isso. É muito simples. Kardec viveu com muita simplicidade. Kardec poderia ser um homem muito rico, mas não se aproveitou da doutrina. Viveu para a doutrina, deu a sua vida para a doutrina. E interessante também que o túmulo de Kardec está sempre florido, como está aí na fotografia. E tem no frontispício do túmulo exatamente essa mensagem. Nascer, morrer, renascer, ainda progredir, sem cessar. Tal é a lei. Então Kardec nos fala, o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, olha que lindo, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática os ensinos dos Espíritos. Ou seja, ele não está buscando perfeição, ninguém vai se tornar santo não, mas ele está nos convidando à transformação. Quanto mais decaído for o ser, melhor para essa doutrina, porque vai dar oportunidade ao decaído a se elevar, a se transformar. Esta é a finalidade. Ela não veio para os doutores, ela veio para o simples, ela veio para o humilde, para efetivamente fazer o humilde compreender essas verdades. O verdadeiro espírita não é aquele que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. Ou seja, qual é o convite? Não é o final da jornada, e sim a jornada em si, é a viagem em si, é apreciar a paisagem que essa doutrina nos oferta, não é o chegar final, não haverá chegada do primeiro lugar, todos nós chegaremos ao final feliz, ao final que nos foi designado. Fomos criados simples e ignorantes, com a finalidade de nos tornarmos seres angelicais. Sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita, desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar. Ou seja, o que Kardec está nos dizendo, não interessa a nossa vida pregressa, não interessa. O livro que nós escrevemos na nossa vida está escrito. O que importa é as folhas em brancos que estão à frente dessa obra e que eu reescreverei à medida em que eu passo a conhecer essa verdade, que eu possa me aprofundar nessa verdade. O que fiz, eu fiz por experiências vividas. Mas o que farei, isso sim, é da nossa conta. Principalmente quando ingressamos na doutrina. Principalmente quando compreendemos essa doutrina, onde nos será cobrado sim, com muita severidade, porque ontem eu era leigo, hoje eu passo a ter conhecimento. Então, Kardec nos deixa cunhado a seguinte frase: não somos espíritas kardecistas, somos espíritas. Assim encerramos mais uma aula, esperando que todos vocês tenham gostado. Na próxima aula nos encontraremos novamente, sempre agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a todos os amigos espirituais presentes, que nos intuem, que nos orientam. O nosso muito obrigado por mais essa aula, por mais esse momento propício a todos nós. Graças a Deus.